Já de volta com a Manhã da Piedade. Você que nos acompanha nesta manhã, tem uma pergunta para você. Você acha que é possível conciliar fé e razão? A vida de fé é algo que não se mistura com o que é afirmado pela razão, com o que pode ser comprovado pela ciência? É uma outra pergunta para você. A Igreja Católica afirma que sim, que isso é possível. Fé e razão devem caminhar ali juntas, para o bem de toda a humanidade. E na Igreja Católica existe a Academia de Ciências do Vaticano. São homens e mulheres do meio científico que trabalham, estudam e também fazem experimentos. Tudo o que deve ser feito para comprovar as verdades das ciências. E tudo isso colocam a serviço da fé, demonstrando que mesmo processando uma religião, uma fé, as pessoas não devem ficar na ignorância. E o Brasil tem um representante nessa academia, é o professor Vanderlei Bagnato, que é da cidade de São Carlos, no estado de São Paulo. Então eu te convido, vamos assistir essa entrevista e saber como funciona esta academia. Bom, começando, professor Vanderlei, Academia de Ciências do Vaticano. Por que o Vaticano tem que ter uma Academia de Ciências? E o que é essa academia? Bom, a Academia de Ciência do Vaticano, deixa eu dizer para você que a Igreja Católica é a única que tem uma Academia de Ciência. Porque, na verdade, a Igreja Católica, ela sempre teve em seus alicerces um pouco da ciência. Ela sempre baseou-se em cientistas, como não foi o caso de Aristóteles e outros, para poder fazer suas bases. E Galileu Galilei, que era uma pessoa muito próxima da igreja na época dele, estamos falando aqui no século XVI, XVII, né? Ele, junto com o Papa na época, formaram a academia. É a academia mais velha que tem. E para que ela serve? Ela serve para trazer um pouco dos conceitos científicos para a Santa Igreja Católica, para que ela entenda o contexto e a evolução da humanidade. E isso tem ajudado muito, porque todos nós sabemos que a mente, a reflexão, o intelecto é a melhor dádiva que nós temos. E só ela, e só através disso, é que nós somos capazes de promover o avanço e a solução dos problemas da humanidade. E a igreja abraça isso. A igreja entende que abraçar a fé não tira a obrigação que nós temos com a sociedade. Nós temos que trabalhar duro, né, mesmo abraçando a fé, para que as soluções venham. E a ciência é um veículo extremamente importante nessa direção. Então, a Igreja Católica, ao longo de muitos séculos, tem conversado com os cientistas e tem procurado tirar da ciência o melhor proveito para a solução, para uma humanidade melhor. Portanto, fé e razão podem caminhar juntos. Eu acredito que elas são complementares, né? A ciência lida com leis da matéria. Nós não temos leis para o espírito. Isso é uma dimensão que religião, que fé é que nos fornece. Não há dúvida que o homem precisa um pouco além da razão para ter uma vida digna, para viver em sociedade, né? As leis da física não nos ensinam como lidar com os vizinhos, como lidar com a sociedade, como lidar com as mulheres, como lidar com as crianças, como lidar entre homens para que a sociedade seja cada vez melhor. Essa dimensão faz parte um pouco da espiritualidade. Então não é verdade que um cientista tem que ser ateu, ou agnóstico? Olha, não é verdade que ninguém tem que ser qualquer coisa, né? A religião é uma opção pessoal, é algo que cada um tem ou não tem. Eu conheço muitas pessoas que não são religiosos de boca, mas são religiosos de ato. O que eu acho muito mais importante, né? Os atos é que, de alguma maneira, mostram o que a pessoa é. Então, não há conflito, nunca houve e não haverá. Agora, há conflito na mente confusa de algumas pessoas que realmente acham que isso não é condizente. Agora, o conceito básico do viver bem, do viver comum, isso não pode ser errado, não tem como estar errado. Então, acho que não há conflito, não. A questão da religiosidade é cada vez mais presente na vida das pessoas, sem ligar com a questão da religião, mas esse processo, essa sede, né,
de ter um ser supremo que governa, que nos orienta. Eu creio que vai além simplesmente do fato de ser religião, de ser católica, ser budista, ser muçulmano, enfim, a sede que as pessoas têm, né, na espiritualidade, dessa busca interior. Nós falamos sempre da paz e da serenidade. Não tem dúvida. Nós, como vivemos em sociedade, temos que ter um norte. Não é? Não dá para você viver bem em sociedade sem olhar para um único ponto. E nesse tipo de conceito, essa consciência coletiva, que é o nosso ser supremo, é extremamente importante. Isso não é só na sociedade atual. Se você pegar tribos isoladas que nunca tiveram contato com a nossa sociedade, eles têm alguma coisa que é o norte para eles. Seja um pedaço de pau, qualquer, não sei, mas eles têm. É uma necessidade do ser humano e aparentemente vai até além do ser humano, viu? Se você pegar determinadas organizações sociais de animais, eles têm também um papel muito importante nessa organização. Nós temos um norte que é Jesus Cristo, portanto, podemos colaborar com que cada um tenha também o seu norte. Obviamente, nós queremos que todo mundo tenha o seu norte, nós acreditamos num norte verdadeiro e seguimos, porque eu nunca vi uma palavra de Jesus Cristo que instigou qualquer conflito, né? As palavras desse nosso Jesus, ele sempre foi no sentido de fazer as pessoas viverem bem em sociedade. Isso não pode ser algo que não é verdadeiro, não pode ser algo que tem que ser desprezado. Então, tudo que é para o bem tem que ser muito bem acolhido e a Igreja Católica tem feito isso. Professor Vanderlei, obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom trabalho nos próximos dias, né? Esperamos o senhor aqui. Absolutamente, a casa é sua, a cadeira é sua, né? O senhor já tem cadeira cativa aqui. Eu que agradeço e quero parabenizá-los por esse trabalho fantástico que vocês fazem. Bom, então é muito interessante, né, gente? Saber que a igreja se preocupa com as ciências também, né? Ver que existe esta academia, né? Que as verdades da fé passam também pelo crivo das ciências, né? Muito especial termos esse tipo de informação, então. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho. Temos muito mais para você, não saia daí.